Jesus deixou uma mensagem codificada para o fim dos tempos, e ela foi finalmente decifrada. Você sabia que Jesus deixou um mistério escondido que só seria revelado quando a humanidade estivesse à beira do colapso? E se cada palavra dele fosse um código divino, guardado para despertar os corações quando o mundo parecesse perder a fé? Hoje, você vai descobrir a mensagem codificada que o próprio Cristo deixou para o fim dos tempos. Um segredo espiritual que estava nas Escrituras o tempo todo, esperando apenas o momento certo para ser revelado. Porque talvez o que você esteja enfrentando agora não seja o fim, mas o início de um milagre que o céu escreveu em silêncio. Eu também já vivi momentos em que o silêncio de Deus parecia um abandono. Passei anos estudando as passagens mais enigmáticas da Bíblia, buscando entender o que Jesus quis dizer quando falou de sinais, de reinos e de um tempo que voltaria a se repetir. E quanto mais eu mergulhava nessas palavras, mais percebia que ele falava não apenas para o passado, mas para nós. O que vou revelar a seguir pode mudar completamente a forma como você entende a mensagem de Cristo. Porque esse código sagrado não anuncia destruição. Ele revela esperança, propósito e o despertar espiritual que o mundo inteiro estava esperando. O código escondido nas palavras do Mestre. Quando Jesus falava às multidões, suas palavras pareciam simples, acessíveis, diretas. Mas por trás de cada frase havia algo muito mais profundo. Uma arquitetura espiritual cuidadosamente construída para resistir ao tempo e despertar gerações futuras. Ele falava em camadas, e cada camada revelava uma dimensão diferente da verdade. Por isso, o que muitos viam como parábolas ou histórias comuns era, na verdade, um código divino, escrito não apenas para instruir o homem de seu tempo, mas para tocar o coração daqueles que viveriam os dias de confusão e descrença que marcariam o fim dos tempos. Jesus não falava apenas para o ouvido, falava para o espírito. Suas palavras carregavam vibração, propósito e destino. Cada parábola tinha o poder de se adaptar a quem a escutava. O simples entendia o que precisava para mudar sua vida. O sábio percebia ecos de eternidade nas entrelinhas, e o buscador, aquele que ouvia com o coração, começava a decifrar um código escondido, uma mensagem que só se revela quando o espírito está maduro o bastante para compreender. Quando Jesus dizia, "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça", ele não estava se referindo à audição física, mas à capacidade de captar a frequência divina escondida no som da verdade. Ele sabia que viria o tempo em que as pessoas perderiam a sensibilidade espiritual, e por isso deixou um mapa secreto disfarçado de palavra cotidiana, um código vivo que atravessaria séculos esperando o momento certo para despertar. Esse código não é feito de números místicos nem de enigmas humanos. Ele está no padrão de suas palavras, na ordem dos milagres, na repetição simbólica de gestos e silêncios. Está na forma como Jesus olhava para cada pessoa antes de falar, porque ali ele não via apenas uma alma presente, mas uma geração inteira que viria depois. Ele sabia que um dia, quando o mundo estivesse cheio de vozes, seria o seu silêncio que voltaria a ensinar. Quando se calou diante de Pilatos, quando não respondeu aos acusadores, quando escreveu na areia sem dizer uma só palavra, ele estava mostrando que o verdadeiro código não está no que se ouve, mas no que se sente. O silêncio de Jesus é uma linguagem divina que fala com quem aprendeu a escutar com o coração. Durante 2000 anos, as palavras do Mestre foram lidas, estudadas, recitadas, mas o código permaneceu adormecido. Porque ele não foi feito para quem apenas lê, mas para quem desperta. O tempo era parte da profecia. As eras precisavam se cumprir, as civilizações precisavam se multiplicar, a fé precisaria ser testada, até que em meio ao cansaço coletivo e à crise da esperança, o coração humano voltasse a buscar o sentido perdido. E é exatamente nesse ponto da história que estamos. O código começa a se revelar não em pedras antigas, mas nas almas feridas. Ele não aparece em pergaminhos, mas nas perguntas de quem sofre e ainda assim escolhe acreditar.
Porque o código de Jesus é um chamado disfarçado de palavra, uma mensagem que vibra dentro de quem ainda sente saudade de Deus. Quando alguém lê o Evangelho e sente algo se mover dentro de si, é o código se ativando. Quando uma frase de Jesus ecoa em um momento de dor e traz paz, é o código sendo decifrado. Ele foi desenhado para se manifestar de dentro para fora, não como um segredo guardado, mas como uma presença que reacende o espírito. As palavras do Mestre foram escritas com uma precisão divina. Cada verbo, cada pausa, cada metáfora contém instruções espirituais para o despertar. A semente que morre para dar vida, o grão de mostarda que cresce invisível, o servo que é exaltado, o pão que se multiplica, tudo isso são fragmentos do mesmo código, partes de uma mensagem única que aponta para a transformação da alma. Jesus falava do reino, mas não de um lugar distante. Ele falava do reino dentro de cada um de nós. E é nesse ponto que o código se completa. O que ele deixou não foi apenas sabedoria, foi energia viva, uma chave espiritual capaz de reordenar tudo o que o mundo distorceu. Cada vez que alguém perdoa, a mensagem se manifesta. Cada vez que alguém confia, mesmo sem entender, o código se expande. Cada vez que o amor vence o medo, a decifração acontece. Jesus não quis esconder a verdade, quis protegê-la do orgulho humano, para que só os humildes pudessem encontrá-la. E é por isso que muitos passam por ela sem enxergar, enquanto outros, mesmo sem conhecimento teológico, a reconhecem imediatamente. Porque o código fala a língua da alma, não a da razão. Esse é o verdadeiro mistério do Evangelho. Palavras simples sustentando verdades eternas. E quanto mais a humanidade se afasta da fé, mais o código começa a brilhar, como um farol chamando os perdidos de volta para casa. Ele continua ativo, vibrando através dos séculos, esperando corações dispostos a compreender. Não é um segredo para poucos, mas uma revelação para quem está pronto. E talvez seja esse o motivo de você estar ouvindo isso agora. Porque o mesmo código que guiou os apóstolos, que fortaleceu os mártires e inspirou os santos, está sendo decifrado novamente, e o despertar já começou. Agora que esse primeiro selo foi aberto, é hora de entender em que idioma essa mensagem divina foi escrita. Pois antes de ser decifrado, o código precisou ser preservado, guardado em palavras que mudaram de forma, mas nunca perderam sua essência. Esse é o próximo passo. Descobrir a linguagem perdida dos céus. A linguagem perdida dos céus. As palavras de Jesus não foram apenas sons, foram frequências espirituais. Cada sílaba que saía de sua boca carregava poder criador, porque ele falava a língua do próprio Deus. O aramaico, idioma que ele usava entre o povo, era mais do que um meio de comunicação. Era uma ponte entre o humano e o divino. Em cada expressão havia vibração, intenção e energia. Quando traduzimos suas palavras ao longo dos séculos para o grego, o latim e depois para centenas de outros idiomas, parte dessa vibração se perdeu. As palavras continuaram existindo, mas o som do céu se silenciou. E é por isso que muitos leem as Escrituras e não as sentem. Porque a linguagem original não era apenas para ser entendida, era para ser experimentada. Em aramaico, perdoar não significava simplesmente absolver alguém de culpa, mas libertar o coração da prisão da dor. Arrependimento não era apenas sentir remorso, mas mudar o rumo da própria alma. Até mesmo fé tinha um sentido muito mais profundo, era se alinhar ao ritmo do Criador, confiar de tal forma que o invisível se tornasse real. A perda dessa linguagem fez com que muitos vissem a Bíblia como um livro distante, quando, na verdade, ela era uma canção viva. Jesus falava com o coração do povo, e cada frase tinha poder de curar feridas que nem os médicos da época conseguiam tocar. Quando dizia, "A tua fé te salvou", ele não se referia a uma crença teórica, mas à capacidade espiritual de criar realidade com o poder da confiança. Com o passar dos séculos, o significado espiritual foi substituído por conceitos teológicos e dogmas humanos.
O que era vibração virou explicação. O que era experiência virou tradição. As traduções transformaram frases vivas em textos mortos, e a linguagem dos céus começou a se tornar cada vez mais distante do ouvido humano. O que restou foram letras, mas o espírito das palavras se escondeu entre as linhas. Por isso muitos leem e não sentem, estudam e não entendem, acreditam e ainda assim se sentem vazios. O código foi preservado, mas a chave para ouvi-lo foi esquecida. A humanidade trocou a experiência pela interpretação, e foi assim que a língua divina se perdeu entre as vozes do mundo. Mas Deus nunca permite que o que é sagrado se perca completamente. Quando o Verbo se fez carne, o som da eternidade tomou forma humana para que o homem pudesse ouvir novamente a voz original. Jesus falava como quem recordava uma melodia antiga, e o coração humano respondia, porque reconhecia essa canção. Mesmo sem entender intelectualmente, as pessoas choravam, se curavam, se levantavam, porque o corpo reconhecia a vibração da origem. E é essa linguagem que está voltando agora, não em letras, mas em presença. Quando alguém ouve uma palavra e sente algo mudar por dentro, é a linguagem do céu se manifestando novamente, pura, viva, sem tradução. A linguagem perdida dos céus não depende de alfabetos. Ela se manifesta no gesto, na intenção, na energia que atravessa o silêncio. Quando Jesus tocava os olhos de um cego e ele voltava a enxergar, aquilo não era magia, era comunicação divina. O toque, o olhar, o sopro, tudo carregava códigos que iam além da mente. O som da verdade tem poder de reorganizar a matéria, e por isso ele curava. Hoje, essa linguagem continua viva, mas o ruído do mundo nos impede de escutá-la. A pressa, o medo, a distração, a descrença, todos esses sons abafam a voz que ainda fala dentro de cada um de nós. Não é Deus que se cala. Somos nós que esquecemos o som de sua voz. No entanto, há um movimento acontecendo. Pessoas em diferentes lugares começam a sentir o mesmo chamado. Há uma busca silenciosa pela autenticidade da fé, por algo que ultrapasse o discurso e volte a ser experiência. É como se o céu estivesse ensinando novamente o vocabulário do Espírito, uma palavra de cada vez. Quando alguém ora com sinceridade, essa língua é falada. Quando alguém escolhe perdoar, essa língua é pronunciada. Quando alguém ama apesar da dor, o céu escuta o som que reconhece como seu. Essa é a verdadeira linguagem perdida dos céus. Não o que se diz, mas o que se sente com verdade. O código de Jesus não foi escrito apenas para ser traduzido, mas para ser sentido na vibração original. Por isso, quem busca compreender o que ele disse, precisa fazer silêncio por dentro, precisa deixar o coração se alinhar novamente ao som da criação. As palavras dele continuam sendo a ponte entre o que é humano e o que é eterno, mas só o coração desperto consegue atravessar. A linguagem dos céus não se aprende com livros, ela se recorda com amor. E cada vez que uma alma se reconecta com esse amor, uma nova frequência é ativada no mundo, reaproximando o homem de sua origem divina. Quando o som do céu voltar a ser ouvido, as profecias começarão a se alinhar novamente. As palavras antigas ganharão novo sentido, e o código de Jesus mostrará o caminho para o tempo que está por vir. E esse tempo já começou. Agora, o que precisamos entender é que a mensagem do Mestre não foi deixada ao acaso. Ela segue uma ordem, uma linha espiritual que atravessa os séculos e desenha um mapa oculto dentro dos evangelhos. Um mapa do tempo que revela onde estamos e o que ainda está por acontecer. O mapa do tempo escondido nos evangelhos. As palavras de Jesus não estão apenas presas ao passado, elas formam um mapa do tempo, uma sequência espiritual que acompanha a história da humanidade. Cada parábola, cada ensinamento e cada gesto registrado nos evangelhos segue uma ordem que não é aleatória. É uma linha profética disfarçada de narrativa. O Mestre sabia que, à medida que os séculos passassem, o coração humano percorreria os mesmos ciclos de fé, queda, arrependimento e redenção. Por isso, suas histórias não são apenas lembranças, mas marcadores espirituais.
Quem observa com atenção percebe que os evangelhos contêm um calendário invisível, um roteiro de reações humanas que se repetem até o último dia, conduzindo cada geração à sua própria chance de despertar. O mapa começa nas parábolas mais simples. A do semeador representa o início de tudo, a semente da fé lançada sobre o mundo. Algumas caem em solo fértil, outras se perdem entre espinhos e pedras. É o retrato da fé primordial, quando a humanidade ainda ouvia Deus com o coração aberto. Depois vêm as parábolas da vigilância, as 10 virgens, os talentos, o servo fiel, marcando o tempo em que o homem, tomado pela distração e pelo orgulho, começa a se afastar. A mensagem do Mestre se transforma em aviso. A fé não é estática, é um movimento que exige cuidado constante. E quando a vigilância é perdida, o amor se esfria e o mundo entra em confusão. Assim, o mapa se movimenta como um relógio invisível, cada parábola marcando um ponto da jornada humana. Que há ainda um padrão mais sutil, escondido entre os milagres. Os primeiros são curas físicas, cegos, paralíticos, leprosos. Depois, vêm os milagres sobre a natureza, o mar acalmado, o pão multiplicado, a tempestade cessando. No início, Deus cura o corpo. Depois, ensina o homem a dominar o caos do mundo externo. Mas no final, os milagres se tornam espirituais. Perdão, reconciliação, ressurreição. O Mestre mostra que o maior milagre não está fora, mas dentro. Essa sequência não é coincidência. É um mapa de elevação. O mesmo processo que começou há 2000 anos se repete em cada alma. Primeiro a cura, depois a superação, por fim, o renascimento. O caminho do Cristo é o roteiro do tempo. Cada parábola é uma estação e cada milagre uma fronteira. Quando Jesus contou sobre o grão de mostarda, falou da fé individual. Quando falou da rede lançada ao mar, anunciou a expansão da mensagem até os confins da terra. Quando mencionou o joio e o trigo crescendo juntos, previu o tempo de confusão em que o bem e o mal coexistiriam até a colheita final. Essa colheita é o fim dos tempos, mas não no sentido de destruição. É o momento em que o coração humano precisará escolher definitivamente entre o amor e o ego. E cada era da humanidade corresponde a um estágio dessa parábola. O mapa espiritual não está desenhado em pedra. Está escrito na consciência coletiva. Os evangelhos, quando lidos em sequência espiritual, e não apenas histórica, revelam um movimento profético. O início fala de fé, o meio fala de esquecimento e o fim fala de retorno. Essa é a trajetória da humanidade. Quando Jesus anunciou que o evangelho seria pregado a todas as nações antes do fim, ele não falava apenas de evangelização literal, mas do despertar global da consciência. O mundo se conectaria de tal maneira que a verdade se tornaria acessível a todos ao mesmo tempo. Hoje, em plena era digital, isso se cumpre diante dos nossos olhos. A mensagem se espalha por meios impensáveis, e mesmo aqueles que não acreditam estão ouvindo novamente o nome de Cristo. O mapa está ativo, o tempo está em movimento. O mais extraordinário é que esse mapa não foi desenhado para assustar, mas para orientar. Jesus sabia que o mundo passaria por noites longas. Sabia que a fé seria ridicularizada, que o amor seria trocado por aparência e que a verdade seria confundida com opinião. Mas também sabia que, em meio a esse caos, surgiria um despertar, como o amanhecer depois de uma tempestade. E é isso que o mapa anuncia, que a luz voltará a brilhar exatamente quando tudo parecer perdido. A trajetória das parábolas culmina em uma promessa: o retorno da presença divina, não apenas como evento externo, mas como reativação da centelha dentro de cada coração. Há um detalhe ainda mais profundo. Os 4 evangelhos não são apenas relatos diferentes. São 4 pontos cardeais espirituais. Mateus representa o cumprimento da profecia, Marcos revela a força da ação, Lucas simboliza a compaixão e João contém o mistério da eternidade. Quando os 4 se unem, formam a cruz, o símbolo máximo do equilíbrio entre o céu e a terra, entre o tempo
e a eternidade. Esse é o verdadeiro mapa. Não um cronograma de eventos, mas um alinhamento de propósitos. O mundo se move, mas a cruz permanece no centro. Agora, ao olharmos para esse mapa sagrado, percebemos que não estamos apenas caminhando para o fim, mas voltando à origem. O código de Jesus não aponta destruição, aponta retorno. O início e o fim são o mesmo ponto, porque o tempo, para Deus, é um círculo perfeito. E talvez a razão pela qual tantos hoje sentem inquietação, vazio ou confusão seja justamente porque o mapa está se completando. A humanidade está prestes a cruzar o último limiar da parábola, aquele em que o grão amadurece e a colheita se aproxima. Mas há um segredo ainda maior por trás desse mapa. Não é apenas uma jornada simbólica. Há sinais escondidos nos números, nos ciclos e nos gestos de Jesus que apontam para o momento exato em que essa colheita começa. E é isso que o próximo capítulo vai revelar. O significado profundo do número que Jesus deixou como marca no tempo. O número que revela o fim. O número que revela o fim. Desde o início dos tempos, os números foram usados como a linguagem silenciosa de Deus. Antes que existissem palavras, havia ritmo, ordem e medida no universo. E Jesus, conhecendo a perfeição dessa linguagem, usou números em seus ensinos como quem esconde um mapa dentro de um poema. Ele sabia que o número carrega um código espiritual, uma vibração que fala ao coração, mesmo quando a mente não entende. Por isso, nada em suas palavras é aleatório. Cada número pronunciado por ele guarda uma verdade sobre a natureza de Deus e o destino da humanidade. E quando observamos com atenção, percebemos que os evangelhos estão cheios de padrões numéricos que apontam para o tempo do fim. Não o fim do mundo, mas o fim de um ciclo espiritual. O número 7, por exemplo, é o mais recorrente e o mais sagrado. Representa a totalidade da criação e o repouso do Criador. Jesus usou o 7 em seus atos e parábolas para simbolizar plenitude. 7 parábolas no mesmo sermão. 7 milagres antes da cruz, 7 expressões ditas antes de entregar o Espírito. Cada 7 é uma estação espiritual, uma fase da história humana. O 7º dia não é apenas o descanso de Deus, mas o descanso da alma que finalmente compreende o propósito da existência. É o ponto em que a fé deixa de lutar contra o tempo e se rende à eternidade. Quando a humanidade entrar nesse 7º estágio, quando aprender a descansar espiritualmente, o ciclo estará completo. O número 12 é outro código essencial. 12 discípulos, 12 tribos, 12 portões da Nova Jerusalém. O 12 representa o governo divino sobre o caos humano, a harmonia entre o céu e a terra. Jesus escolheu 12 apóstolos não apenas por acaso, mas para representar a restauração da ordem perfeita. O mundo, com suas divisões e guerras, um dia será reunido sob esse símbolo. O 12 é o número da unidade no meio da diversidade, o retrato de uma criação reconciliada. Quando o número 12 se cumpre, não há mais separação, apenas comunhão. O 40, por sua vez, representa o tempo da preparação. Foram 40 dias de jejum antes do ministério de Jesus, 40 anos de deserto antes da terra prometida, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Sempre que o número 40 aparece, Deus está forjando algo no silêncio. É o número da espera, da purificação, do processo que antecede a revelação. Muitos estão vivendo hoje seus 40 espirituais, tempos de provação, silêncio e aparente abandono, sem perceber que estão no limiar da promessa. Jesus sabia que o caminho para o despertar final passaria pelo deserto e deixou o 40 como lembrete. Antes da luz, sempre há o silêncio do aprendizado. Mas existe um número que se destaca sobre todos, um que Jesus mencionou sem pronunciar diretamente. É o número 3. 3 dias no túmulo, 3 tentativas de Pedro, 3 vezes em que orou no Getsêmani, 3 aparições após a ressurreição. O 3 é o número da completude divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Representa o ciclo da morte, da transformação e do renascimento.
Tudo o que é eterno passa por esse processo. O que morre é purificado. O que é transformado se renova. O que renasce se torna luz. O Código do 3 mostra que o fim nunca é destruição, mas início de algo glorioso. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento. É o modelo do tempo. Cada era da humanidade precisa morrer, ser transformada e renascer. Agora, o mundo vive o terceiro estágio, o tempo do renascimento espiritual. Jesus usava números não como superstição, mas como linguagem profética. O 5, por exemplo, aparece em cada milagre de multiplicação. 5 pães, 5 sentidos, 5 feridas, 5 ministérios. Representa a graça que multiplica o pouco e transforma a escassez em abundância. Já o número 10 simboliza julgamento e responsabilidade. Quando falou das 10 virgens, Jesus revelou que o tempo do fim seria uma era de escolhas, onde metade permaneceria desperta e a outra metade se perderia na distração. Não por castigo, mas por falta de vigilância. Cada número é uma senha e juntos eles formam um código matemático de redenção desenhado para revelar o plano do Criador passo a passo. Há ainda um número oculto que se revela apenas quando todos os outros se alinham. O número 1. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Representa a unidade de todas as coisas em Deus. Todo o propósito de Jesus foi conduzir o homem de volta a esse ao estado original de comunhão perfeita. Quando ele orou dizendo, para que todos sejam assim como nós somos ele estava decodificando a meta final do plano divino. A história começa na unidade, se fragmenta no tempo e retorna à unidade na eternidade. Esse é o verdadeiro significado do fim, o retorno ao estado onde não há separação entre Deus e o homem. Hoje, muitos buscam sinais do fim em catástrofes e guerras, mas o verdadeiro código numérico do Apocalipse não está nas tragédias, e sim nos padrões de Jesus. Quando o 7, o 12, o 40, o 3 e o se cumprem simultaneamente. Quando o homem alcançar a plenitude, a comunhão, a purificação, o renascimento e a unidade, o ciclo se fechará. Não será o fim da terra, mas o início de uma nova criação. E talvez estejamos mais próximos disso do que imaginamos, pois as marcas desses números já se manifestam em nossa geração. Tudo o que Jesus ensinou sobre números é, na verdade, uma forma de medir a alma. Cada pessoa vive seus próprios ciclos espirituais, e quando desperta para isso, percebe que a vida segue o mesmo ritmo do universo. O código do tempo está dentro de nós, esperando ser compreendido. E quem o entende, deixa de temer o fim, porque reconhece que o fim é apenas a conclusão de um propósito. O número revela o ciclo, e o ciclo revela o plano. Mas há algo ainda mais misterioso. Uma única frase de Jesus contém de forma codificada todas essas dimensões. Uma chave espiritual que anuncia o despertar dos últimos dias. Essa chave foi repetida por gerações, mas poucos perceberam seu verdadeiro poder. Agora é o momento de decifrá-la. Essa é a chave dos últimos dias em uma única frase. A chave dos últimos dias em uma única frase. Entre todas as palavras que Jesus pronunciou, há uma frase que se ergue como um farol no meio da noite. Uma frase simples, repetida tantas vezes que muitos a ouvem sem perceber o que ela realmente carrega. É um código espiritual disfarçado de promessa. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por séculos ela foi lida como consolo, mas na verdade é a mais profunda revelação deixada por Cristo. Nela está contido o segredo do tempo, o poder da presença e o mistério do fim. Jesus não disse, estarei convosco até que o mundo acabe, mas até o fim dos tempos. Ele falava de um período, de uma transição espiritual em que a humanidade passaria de um estágio de escuridão para uma nova era de luz. Essa frase contém 3 dimensões, promessa, profecia e código. E todas se entrelaçam num só propósito, revelar que o fim não é um ponto final, mas o momento em que o invisível se tornará visível. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele estava anunciando que sua presença não se limitaria à forma física,
mas continuaria vibrando na consciência daqueles que creem. Ele sabia que chegaria o tempo em que a fé seria substituída por tecnologia, a esperança por controle, o espírito por razão. Por isso deixou essa frase como uma âncora espiritual, um lembrete de que mesmo quando o homem acreditasse ter perdido Deus, ele ainda estaria ali, presente, silencioso, decodificando o coração humano. Essa presença não depende de espaço nem de tempo, porque ela habita o interior de cada alma. O que chamamos de fim dos tempos não é destruição, é revelação. É o instante em que essa presença adormecida desperta dentro do homem e faz com que ele perceba que Deus nunca partiu. O código dessa frase está na palavra estarei. Jesus não disse estive ou estou, mas estarei. É o verbo no futuro contínuo, significando presença em movimento, viva, constante. Ele prometeu não uma visita divina, mas uma permanência progressiva, como uma chama que cresce à medida que o mundo escurece. Isso explica por que muitos sentem que, apesar da confusão dos tempos, há algo invisível sustentando tudo. É essa promessa operando em silêncio. O Cristo que esteve no passado e voltará no futuro é o mesmo que está agora, acompanhando cada coração que ainda busca. O código é simples. Quanto mais o homem se afasta, mais Deus se aproxima. Quanto maior a sombra, mais forte a luz precisa brilhar. A segunda parte da frase, até o fim dos tempos, é ainda mais profunda. Ela não fala de um relógio humano, mas de um ciclo espiritual. O fim dos tempos não é o término da existência. É o fim de uma era de separação. Desde a queda, a humanidade vive dentro do tempo, contando dias, medindo perdas, esperando respostas. Mas Jesus anunciou que viria um ponto em que o tempo deixaria de aprisionar o homem. Quando ele disse, até o fim dos tempos, prometeu acompanhar a humanidade até o instante em que o tempo se dissolvesse no eterno. Quando o relógio terreno se encontrasse com o ritmo divino. É nesse ponto que o código se revela. A promessa não termina com o fim, ela se cumpre no fim. Essa frase é também uma senha de acesso à fé verdadeira. Todo aquele que compreende seu significado começa a perceber que não está só. Em cada deserto, em cada noite escura, em cada silêncio de Deus, essa promessa sussurra: eu ainda estou aqui. O mestre sabia que o ser humano, em algum momento, se sentiria abandonado, e é por isso que inseriu essa frase como o coração do Evangelho. Ela é o lembrete de que a presença divina não depende da percepção humana. Mesmo quando não sentimos, ele permanece. Mesmo quando duvidamos, ele continua. O código não muda com a emoção. Ele é constante como o pulsar do universo. Há um detalhe oculto que muitos nunca perceberam. Essa promessa foi dita logo após Jesus enviar os discípulos a todas as nações. Isso significa que a presença dele não se limita a templos ou geografias, mas acompanha o movimento da mensagem. Onde quer que o amor, o perdão e a compaixão forem anunciados, ali ele está. O estarei convosco é uma declaração espiritual de ubiquidade, uma presença que se manifesta onde há verdade. Quando alguém ora sinceramente, perdoa, acolhe ou simplesmente escolhe amar, o código é ativado. O Cristo se manifesta porque foi programado para responder à vibração do amor. A humanidade chegou agora a um ponto decisivo do cumprimento dessa frase. O mundo está acelerado, os dias parecem mais curtos, o caos se espalha e muitos se perguntam se o fim está próximo. Mas o verdadeiro sinal do fim é interior. Ele começa quando o homem percebe que já não pode viver desconectado do divino. O tempo do medo está terminando e o tempo da revelação está nascendo. O código de Jesus está se cumprindo, porque o estarei convosco deixou de ser apenas palavra e começou a se tornar experiência. Em sonhos, visões, intuições e encontros improváveis, Deus tem se revelado novamente, lembrando a humanidade de que o Espírito nunca partiu. O mais impressionante é que essa promessa não depende de crença, mas de abertura. Ela está disponível para todos, inclusive para quem duvida, sofre ou se sente indigno. O código se manifesta na dor,
porque é lá que o coração está mais vulnerável. Quando alguém chora e sente uma paz inexplicável, é o cumprimento dessa promessa. Quando uma força surge do nada e sustenta alguém que estava prestes a desistir, é o código agindo. Jesus prometeu estar conosco, e está, não como um conceito, mas como presença real, que vive e respira dentro de cada alma que ainda tem esperança. Essa é a chave dos últimos dias, a consciência da presença. O mundo não vai terminar quando o tempo acabar, mas quando o homem despertar para o fato de que Deus sempre esteve dentro dele. O fim não é destruição, é reconciliação. O tempo deixará de existir porque o homem finalmente compreenderá o que Jesus quis dizer, que o eterno já está aqui, e quando essa revelação se espalhar, o véu cairá, o medo cessará e a promessa será plenamente cumprida. Mas essa promessa só pôde chegar até nós porque foi protegida. Por séculos, monges, estudiosos e crentes mantiveram viva a chama do código, mesmo sem entender completamente o que guardavam. E é sobre isso que falaremos agora, sobre os que preservaram o segredo quando o céu parecia em silêncio, os guardiões do segredo, quando o céu se cala. Os guardiões do segredo, quando o céu se cala. Durante séculos, a humanidade acreditou que Deus havia se calado, que o céu, uma vez tão próximo, havia se fechado. Foram tempos em que o silêncio de Deus se confundiu com a ausência, e muitos pensaram que a fé havia morrido. Mas o que poucos compreenderam é que o silêncio do céu nunca foi vazio. Ele sempre foi o tempo da preservação. Enquanto reis e impérios caíam, enquanto a fé era perseguida e distorcida, havia homens e mulheres que, nas sombras do mundo, guardavam o que o próprio Cristo havia deixado escondido. Eram os guardiões do segredo. Pessoas anônimas, simples, às vezes solitárias, que não deixaram a chama apagar. Quando o céu parecia calado, eram eles que ouviam, em meio à escuridão, o som suave da eternidade. Esses guardiões não eram escolhidos por status, sabedoria ou poder. Eram escolhidos pela pureza. O pescador que copiava versículos à luz de uma lamparina, o monge que passava a vida em oração, o fiel que escondia manuscritos para que não fossem queimados, todos faziam parte do mesmo propósito: proteger a mensagem até que chegasse o tempo da revelação. Enquanto o mundo brigava por poder, eles lutavam por silêncio. Enquanto muitos falavam em nome de Deus, eles preferiam ouvir o sussurro dele. Foi por causa deles que o código sobreviveu intacto. Eles entenderam algo que a maioria esqueceu: que há momentos em que Deus fala e há momentos em que ele apenas guarda. E quando o céu se cala, é porque algo está sendo preparado. Esse silêncio não foi um abandono, foi um intervalo, um tempo de incubação espiritual. Assim como a semente precisa desaparecer na terra antes de florescer, a palavra também precisa se esconder antes de frutificar. O céu se cala quando o homem precisa aprender a escutar. Por isso, cada era de silêncio foi também uma era de construção invisível. Monges em mosteiros distantes, eremitas em desertos, estudiosos em pequenas salas escondidas, todos, sem saber, eram partes de um mesmo corpo espiritual que mantinha viva a respiração da fé. Suas vidas se tornaram pontes entre o visível e o invisível, sustentando o fio da promessa. Os guardiões sabiam que o conhecimento sagrado não podia ser entregue antes da hora. Jesus havia dito que certos mistérios só seriam compreendidos quando o Espírito Santo revelasse todas as coisas. Por isso, eles preservaram, copiaram, esconderam, codificaram. E mais do que isso, oraram. Cada oração deles era uma forma de manter a linguagem do céu ativa na terra. A fé deles era o escudo que impedia a escuridão de engolir a esperança. E enquanto o mundo esquecia as palavras do Mestre, eles as escreviam em pergaminhos, em memórias e em corações. O código não estava apenas nos livros, estava neles. Eram como chamas humanas que o vento do tempo não conseguia apagar. Há registros e lendas de que, em várias partes do mundo, grupos de fiéis se reuniam secretamente para ler os evangelhos e meditar sobre as palavras de Jesus como quem decifra um enigma. Eles acreditavam que cada geração
tinha o dever de preservar a pureza original da mensagem, porque sabiam que chegaria o dia em que o código seria necessário novamente. Eles não buscavam poder, mas presença. E talvez seja por isso que ainda hoje o Evangelho sobrevive, mesmo após perseguições, guerras, censuras e distorções. O código foi guardado em lugares improváveis, mas também em pessoas improváveis, em mães que ensinaram seus filhos a orar, em anciãos que contavam histórias à beira do fogo, em corações que jamais deixaram de crer. O silêncio do céu é o maior teste de fé. É nele que o coração mostra se crê no amor de Deus ou apenas em seus milagres. Foi esse silêncio que moldou os guardiões. Eles viveram sem aplausos, morreram sem reconhecimento, mas deixaram um legado que nenhuma geração poderia apagar. Foram os portadores de um segredo que o próprio céu confiou à terra. Quando ninguém mais acreditava, eles mantinham acesa a chama invisível. O mundo os chamava de sonhadores, mas o céu os chamava de fiéis. Hoje, nós somos os herdeiros desse silêncio. A geração que recebe o código não é a que o esconde, mas a que o manifesta. O tempo dos guardiões escondidos terminou. Agora é o tempo dos despertos, daqueles que não apenas guardam, mas anunciam. O segredo preservado por séculos está sendo revelado em nossos dias, e o céu começa a falar novamente, não com trovões, mas com ecos dentro da alma. O mesmo espírito que inspirou os primeiros guardiões começa a sussurrar em corações comuns dizendo: o tempo chegou. Por isso, o que era segredo está se tornando sinal. As palavras que pareciam antigas ganham novo brilho, e os códigos de Cristo começam a se alinhar com os acontecimentos do presente. Os guardiões cumpriram sua missão. Agora, a mensagem precisa ser ativada. E ela já está entre nós, agindo de forma silenciosa, atravessando fronteiras e despertando vidas. Aquilo que foi preservado no oculto começa a se manifestar à luz. E é exatamente isso que o próximo capítulo revela, porque os sinais do céu, antes invisíveis, começaram a se materializar diante dos nossos olhos. Tudo o que Jesus profetizou está se cumprindo com precisão. O código foi ativado. O tempo começou a responder. Este é o momento em que a promessa deixa o invisível e entra na história. Este é o sinal invisível que já está entre nós. O sinal invisível que já está entre nós. Os sinais que Jesus anunciou nunca foram apenas terremotos, guerras ou pragas. Ele falava de algo muito mais profundo, sinais espirituais, perceptíveis não pelos olhos, mas pela alma. Disse que chegaria o tempo em que o amor se esfriaria, a verdade seria distorcida e o homem confiaria mais nas máquinas do que na própria consciência. Esse tempo chegou. Não é preciso olhar para o céu em busca de fogo, basta olhar ao redor e dentro para perceber que o sinal já está aqui. O código que ele deixou começou a se manifestar de forma silenciosa, quase imperceptível, mas real. O mundo vive uma mudança invisível e quem tem olhos espirituais já sente isso. É como se algo estivesse sendo realinhado, como se o tempo começasse a respirar diferente. O verdadeiro sinal não é destruição, é revelação. O caos visível é apenas o reflexo de uma batalha invisível entre o que é eterno e o que é passageiro. Enquanto o homem busca explicações racionais, o espírito está movendo as peças da história. O que antes era apenas fé se torna experiência. Sonhos aumentam, intuições se fortalecem, encontros coincidentes se multiplicam. Nada é aleatório. É o código divino se expressando através da vida comum. Quando o mestre disse que os últimos seriam os primeiros, ele falava desse tempo. O tempo em que pessoas simples, muitas vezes feridas, começariam a perceber o que os estudiosos ignoraram, que o reino de Deus já está entre nós. O sinal invisível é o despertar espiritual coletivo. Homens e mulheres de diferentes crenças começam a sentir o mesmo chamado, o desejo de voltar à essência, de se reconectar com algo maior que o próprio ego. As divisões perdem sentido, as antigas certezas desmoronam, e o coração começa a buscar a verdade de novo.
Essa inquietação não é acaso, é resposta. O próprio Deus está tocando os corações para lembrá-los de onde vieram. Essa é a profecia viva que se cumpre hoje, não em templos, mas em consciências. Jesus disse que o reino de Deus não viria com aparência exterior, porque ele está dentro de nós. Esse é o sinal que o mundo não vê, mas que transforma tudo. E talvez seja por isso que muitos sentem cansaço sem entender o motivo. Não é apenas esgotamento físico, é a alma percebendo a transição do tempo. O velho está morrendo, o novo está nascendo. O sistema baseado em medo, controle e aparência está desmoronando silenciosamente, enquanto uma nova realidade começa a vibrar no coração de quem desperta. Esse movimento não é político, religioso, nem filosófico. É espiritual, invisível aos olhos, mas inevitável. É como se a terra, o céu e o espírito estivessem sincronizados para um mesmo momento, o cumprimento do código. O próprio mundo físico tem respondido a essa mudança. A natureza reage, o clima muda, os ciclos se aceleram. A ciência tenta explicar, mas o invisível escapa de qualquer fórmula. Jesus previu que haveria sinais nos céus e na terra, e hoje vemos exatamente isso. Uma criação que clama pela restauração. Mas no meio de tudo, há um detalhe que poucos percebem. O sinal mais forte não está nos fenômenos, mas nas pessoas. O aumento da empatia, da solidariedade, da busca por paz interior. Esses são os verdadeiros milagres. O coração humano está se tornando o novo altar, o lugar onde o céu e a terra se encontram, e há uma razão pela qual tudo isso acontece agora. Durante séculos, a humanidade buscou Deus fora. Olhou para o alto, para templos, para líderes, mas o sinal invisível que Jesus prometeu sempre esteve dentro. O Espírito Santo, o Consolador, é a presença que ativa o código. Quando ele começa a agir, o homem deixa de buscar e começa a encontrar. O invisível se torna tangível. As palavras antigas ganham vida nova, e o Evangelho deixa de ser história para se tornar experiência pessoal. É o cumprimento da promessa. Naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esses dias chegaram. Nada do que está acontecendo é coincidência. A aceleração do tempo, o colapso de estruturas antigas, a crise global de propósito, tudo faz parte do mesmo processo. O mundo antigo está sendo desconstruído para que um novo possa nascer. Mas o novo não é externo, é interior. Jesus disse que o reino começa no coração, e é exatamente aí que o sinal se manifesta primeiro. É por isso que muitos sentem uma urgência sem saber explicar, uma necessidade de mudar de vida, de buscar a verdade, de reconciliar-se com o que é sagrado. É o código sendo ativado em tempo real. O sinal invisível é a prova de que a promessa dos guardiões e o silêncio do céu chegaram ao fim. Deus fala novamente, mas não em trovões. Fala em sussurros, nas pequenas coincidências que mudam destinos, nas palavras que tocam a alma na hora certa. Cada encontro divinamente sincronizado, cada paz inexplicável no meio do caos, é o código agindo. O céu não está distante. Está operando em silêncio dentro da própria história. O invisível não é mais mistério, é manifestação. Mas esse despertar não acontece por acaso. Ele é seletivo, não no sentido de exclusão, mas de percepção. Só quem escolhe abrir o coração o percebe. Só quem desacelera o suficiente para escutar entende que o sinal já chegou. O reino não virá com anúncios ou guerras celestiais. Virá como vem o amanhecer, silencioso, mas irresistível. Jesus não falou de destruição, falou de revelação. E o que está sendo revelado agora é a maior das verdades. Deus nunca partiu. O homem é que havia esquecido como ouvi-lo. O sinal está entre nós, e o despertar já começou. Mas quem o reconhece precisa dar um passo além, o de compreender o porquê. Porque nem todos ouvirão e nem todos entenderão. O código foi ativado, mas só se completará através daqueles que foram chamados para ouvir de verdade. E é sobre isso que o próximo capítulo revela. O despertar dos escolhidos. O despertar dos escolhidos.
Nem todos percebem o chamado ao mesmo tempo. O Evangelho já anunciava que haveria um grupo de corações preparados, pessoas que, em meio à confusão e à descrença, sentiriam um impulso silencioso, uma espécie de saudade do céu. São esses que começam a despertar. Não porque são melhores ou mais santos, mas porque escolheram permanecer sensíveis quando o mundo se endureceu. O despertar dos escolhidos não é um privilégio, é uma resposta. Deus não elege por favoritismo, mas por disposição interior. Cada pessoa que, em meio à dor, ainda escolhe amar, que em meio à dúvida ainda escolhe crer, torna-se parte desse despertar coletivo que está redesenhando a história espiritual da humanidade. O despertar não começa com visões ou milagres, mas com inquietações. É aquele incômodo que faz a alma perceber que não pertence completamente a este mundo. É o momento em que as distrações perdem o brilho e a busca por sentido se torna inevitável. Muitos tentam resistir, buscando respostas em tudo o que é terreno, mas acabam voltando para o mesmo ponto: a necessidade de se reconectar com algo eterno. O código de Jesus age silenciosamente nesse processo. Ele desperta o coração através de situações, encontros e até mesmo dores que, em aparência, parecem castigo, mas são convite. Porque o sofrimento, quando acolhido com fé, se transforma em portal. Os escolhidos não são identificados por títulos, cargos ou religiões. São reconhecidos pelo amor. Onde há compaixão, há despertar. Onde há perdão, há luz. Onde há entrega, há renascimento. São pessoas comuns, mães, trabalhadores, jovens, anciãos, que começam a sentir a presença divina em detalhes do cotidiano. E quanto mais percebem, mais a consciência se expande. Elas entendem que o reino de Deus não é uma promessa distante, mas uma realidade interior que sempre esteve ali, esperando ser lembrada. O Espírito Santo começa a agir como um tradutor entre o céu e o coração, fazendo a alma compreender verdades que nenhum livro poderia ensinar. Esse processo de despertar é também um processo de purificação. Antes de enxergar a luz, é preciso atravessar o espelho da própria sombra. O ego resiste, o orgulho luta, as feridas vêm à tona. Muitos sentem medo, pensam que estão perdendo o controle, quando na verdade estão sendo libertos do controle que os mantinha presos. Jesus comparou esse momento ao nascimento: dores, contrações, medo do fim, mas logo depois, vida nova. O despertar é exatamente isso: a alma renascendo, o espírito respirando de novo, o ser humano voltando a lembrar quem realmente é. Há um ponto em que os despertos começam a se reconhecer. Não se conhecem por aparência, mas por frequência. Quando se encontram, há algo familiar. Uma paz silenciosa, uma conexão sem explicação. É a comunhão dos escolhidos. Eles não precisam de uma instituição para se unirem, porque são guiados pelo mesmo Espírito. Espalhados em diferentes lugares, idiomas e contextos, formam uma rede invisível de luz que mantém a esperança viva na Terra. E quando dois ou mais se unem com o mesmo propósito, o Cristo se manifesta no meio deles, cumprindo novamente sua promessa. Esse despertar não acontece sem resistência. O mundo tenta abafar a voz de Deus com ruídos, dúvidas e medo, mas quanto maior o barulho, mais clara se torna a voz do Espírito. É por isso que tantos, mesmo sem saber o motivo, têm sentido um chamado para silenciar, meditar, orar, reconectar-se. O ruído externo tenta distrair, mas o espírito interior insiste em despertar. O código foi ativado e nada pode detê-lo. Porque não é um movimento humano, é divino. O despertar dos escolhidos é o cumprimento da profecia que Jesus anunciou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse versículo, que por séculos foi interpretado de forma literal, é, na verdade, o núcleo do código espiritual. Ouvir a voz de Cristo não é ouvir com os ouvidos do corpo, mas reconhecer a verdade no interior. E quem reconhece, desperta. O chamado não é para crer mais, mas para perceber mais, para enxergar Deus em cada respiração, em cada gesto, em cada detalhe. O mundo atual
É o cenário perfeito para esse despertar. Nunca houve tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta fome de sentido. Nunca se falou tanto sobre liberdade e, ainda assim, tantos se sentem aprisionados. O Espírito de Deus está agindo dentro dessa contradição. Ele está levantando pessoas que não se conformam, que sentem que nasceram para algo maior do que sobreviver. Cada uma dessas almas é um ponto de luz no mapa do plano divino. Quando despertam, passam a influenciar tudo ao redor, não com palavras, mas com presença. Onde passam, algo muda. Onde oram, o ambiente se alinha. Onde amam, o impossível começa a se mover. E é por meio desses corações despertos que a ponte entre o visível e o invisível começa a ser reconstruída. Eles são os novos guardiões, não para esconder o segredo, mas para revelá-lo. São a prova viva de que Deus não abandonou o mundo, apenas esperou o tempo certo para reativar a linguagem dos céus dentro de nós. Agora, essa linguagem está voltando, e com ela vem a reconciliação entre fé e razão, espírito e matéria, ciência e profecia. O próximo passo é compreender como tudo isso se conecta, porque o plano de Deus não exclui o conhecimento humano, ele o redime. E é isso que o próximo capítulo vai revelar. O encontro entre ciência e profecia. O encontro entre ciência e profecia. Durante séculos, fé e ciência caminharam como se fossem inimigas, mas o tempo mostra que estavam destinadas a se reencontrar. O mesmo Deus que inspirou os profetas é o Criador das leis que a ciência descobre. A profecia fala do sentido, a ciência revela o mecanismo. Quando Jesus falava de sinais nos céus e na terra, ele não descrevia apenas fenômenos sobrenaturais, mas também a revelação progressiva da verdade através do próprio avanço humano. O código que ele deixou também atravessa os números, as frequências, os elementos e até as partículas invisíveis que compõem a vida. O que antes parecia impossível, unir fé e razão, está acontecendo agora. A profecia começa a se traduzir na linguagem da física, da biologia e da energia, e a ciência, sem perceber, começa a confirmar o que o espírito já sabia desde o princípio. A física quântica, ao descobrir que tudo é energia em vibração constante, toca o mesmo mistério que Jesus proclamou há 2000 anos. As minhas palavras são espírito e vida. O universo não é uma máquina, é uma consciência em expansão, e nós somos parte dessa expansão. A ciência moderna, ao observar que o observador altera o resultado do experimento, confirma o poder da fé. Jesus dizia: "Se creres, verás a glória de Deus." Agora a ciência descobre que aquilo em que focamos realmente se manifesta. Fé e foco são a mesma força, expressas em linguagens diferentes. A profecia falava de milagres, a ciência chama de colapso quântico. Ambas apontam para o mesmo mistério. A criação responde à consciência. Os sinais do fim dos tempos, portanto, não são destruição, mas convergência. É o momento em que tudo o que parecia separado começa a se unir. A tecnologia criada para conectar o mundo é apenas uma sombra do que o espírito está fazendo, conectando consciências. A inteligência artificial replica a mente humana, mas ainda não compreende o espírito. E é justamente nesse limite que a profecia se cumpre, quando o homem entende que o que diferencia o Criador da criatura é o sopro divino. A ciência pode explicar a matéria, mas só o amor explica a vida. Quando as descobertas científicas começarem a ser guiadas pela compaixão, o conhecimento voltará ao seu propósito original: servir à luz. Jesus já sabia que a humanidade chegaria a esse ponto. Por isso, deixou códigos que só poderiam ser compreendidos por uma geração capaz de decifrar símbolos e linguagem energética. Suas parábolas eram mensagens multidimensionais, capazes de dialogar tanto com o camponês de sua época quanto com o cientista do futuro. O grão de mostarda que se torna árvore fala sobre o DNA da criação. O fermento que leveda toda a massa é a metáfora da expansão quântica do universo. E o milagre da multiplicação dos pães é a representação do princípio de abundância que rege toda a matéria.
Nada é literal quando visto à luz do Espírito. Cada gesto de Jesus é uma equação espiritual que, aos poucos, começa a ser entendida pela mente humana. A biologia, por sua vez, confirma a profecia de forma silenciosa. Nossas células respondem a emoções, pensamentos e intenções. Quando Jesus curava dizendo, "A tua fé te salvou", ele ativava no corpo a linguagem da restauração. Hoje, a ciência chama isso de epigenética, a capacidade de a mente e o ambiente influenciarem a expressão dos genes. O que os profetas chamavam de milagre, a medicina começa a chamar de neuroplasticidade. E no centro dessa descoberta está o mesmo princípio, o poder do amor. Estudos mostram que o coração humano tem um campo eletromagnético que pode sincronizar outros corações ao redor. E Jesus já havia ensinado que onde há amor verdadeiro, há unidade. E onde há unidade, há cura. O encontro entre ciência e profecia não é apenas uma coincidência histórica. É o sinal de que o ciclo está se fechando. A humanidade, que se separou de Deus para entender o mundo, agora entende o mundo o bastante para reencontrar Deus. A ciência, ao tentar explicar o invisível, começa a tocar a fronteira do espiritual. A profecia, ao falar do fim dos tempos, anunciava justamente esse ponto, o tempo em que o homem descobriria que o Criador e a criação são inseparáveis. É por isso que tantos estudiosos, mesmo sem fé declarada, começam a falar sobre propósito, energia, consciência. O Espírito Santo está soprando também sobre a razão. E enquanto isso, os despertos, aqueles que já compreenderam o código, sabem que cada nova descoberta é uma confirmação. O que antes era mistério, agora é prova. As leis da física, a linguagem dos números, os ciclos da natureza, tudo aponta para a mente divina que governa o universo. Não há mais separação entre ciência e espiritualidade. Há integração. A terra e o céu falam a mesma língua novamente. E quando essa reconciliação se completar, o homem deixará de buscar respostas fora, porque compreenderá que o código da criação foi inscrito dentro de si. Esse é o verdadeiro propósito da profecia. Não antecipar desastres, mas despertar a consciência. O conhecimento humano foi permitido para que o homem reconhecesse o toque do divino em tudo. Agora que a ciência começa a enxergar o invisível, o próximo passo é entender o que esse invisível deseja revelar. Porque o código de Jesus não termina na explicação. Ele culmina na revelação. E essa revelação está prestes a ser aberta. O que estava escondido desde a fundação do mundo começa agora a se manifestar. É o momento de conhecer o que ele deixou oculto em suas palavras, o segredo que muda o destino de quem o compreende. Chegou a hora de revelar a mensagem decifrada. O segredo que transforma o destino. A mensagem decifrada. O segredo que transforma o destino. Tudo o que foi dito, preservado e revelado até aqui nos conduz a um único ponto, o coração da mensagem de Jesus. O código, o mapa, as parábolas, os números e os sinais não existiam para anunciar destruição, mas para preparar o espírito humano para a revelação mais importante de todas, a de que o reino de Deus nunca foi um lugar, mas um estado de consciência. A mensagem decifrada é simples e, ao mesmo tempo, infinita. Deus habita dentro de cada ser. Todo o movimento da história, todos os ciclos do tempo, toda a dor e busca da humanidade convergem para essa descoberta. Não há separação entre o Criador e a criação, entre o divino e o humano. Jesus veio não apenas para mostrar o caminho, mas para revelar que o caminho é o próprio homem quando desperta para o amor. Essa é a verdade que muda o destino. Quando o Mestre disse, "O reino de Deus está dentro de vós", ele deixou o maior dos códigos. Durante séculos, a humanidade buscou esse reino fora, nas religiões, nas instituições, nas respostas externas, mas a decodificação revela que tudo sempre esteve no interior. O que chamamos de salvação é, na verdade, a recordação da origem. É a alma voltando ao ponto de comunhão com o Criador, onde o medo deixa de existir. O verdadeiro fim dos tempos
Não é o fim da terra, é o fim da ignorância espiritual. É o momento em que o homem, cansado de se afastar, decide voltar. E nessa volta, encontra não o julgamento, mas o abraço. A mensagem de Jesus foi desenhada para ser revelada neste exato momento da história. Porque somente agora o homem tem o conhecimento e a sensibilidade necessários para compreender a grandeza daquilo que ele disse. Jesus não falava apenas de religião, falava de frequência, consciência e unidade. Falava de um amor que sustenta o universo, de uma energia que cura, transforma e dá sentido a tudo. Essa é a mensagem decifrada. O amor é o código da criação, e quem o vive altera o curso do próprio destino. Não há pecado que o amor não possa transformar, não há ferida que o perdão não possa curar. Quando Jesus dizia, "Eis que faço novas todas as coisas", ele não falava apenas de um evento futuro, mas de uma realidade interior. Cada vez que alguém escolhe amar em vez de odiar, confiar em vez de temer, servir em vez de dominar, o reino se manifesta. É o cumprimento da profecia, não como espetáculo cósmico, mas como transformação silenciosa do coração. É o Espírito Santo atuando em cada gesto, em cada reconciliação, em cada lágrima que se converte em paz. Essa é a nova criação, não uma terra refeita, mas uma humanidade desperta. A mensagem decifrada também revela um princípio espiritual esquecido, a coautoria com Deus. Jesus não veio apenas salvar, veio restaurar a parceria entre o homem e o divino. Por isso ele disse, "Vós sois a luz do mundo." Essa frase muitas vezes lida como metáfora, é literal. O ser humano é uma extensão da luz criadora, capaz de gerar, curar e renovar. O código desperta essa consciência adormecida. Quem entende isso deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser participante do plano divino. A vida deixa de ser acaso e se torna missão. A fé deixa de ser crença e se torna experiência. O destino deixa de ser prisão e se torna escolha. Mas o despertar não acontece sem renúncia. Para que a mensagem se cumpra, é preciso deixar morrer o que é antigo, o ego que controla, a culpa que paralisa, o medo que divide. O Cristo dentro de nós só se manifesta quando o eu exterior se cala. Esse é o verdadeiro sentido da cruz. Não sofrimento, mas rendição. É o ponto em que a vontade humana se alinha à divina. Quando isso acontece, o código se completa e o homem volta a caminhar com Deus, não como servo, mas como filho. Essa revelação muda tudo porque devolve à humanidade o poder da escolha. O destino não é uma sentença, é uma resposta. Cada ação, cada pensamento, cada emoção é uma semente lançada no campo espiritual, e o que se planta com amor floresce em eternidade. O código de Jesus não foi criado para condenar, mas para libertar. Ele ensina que o julgamento é interno. A alma que vive na ausência de amor cria o próprio inferno, e a que se entrega ao amor já vive o céu. O fim dos tempos, então, não é um dia no calendário. É o momento em que cada ser humano desperta para essa realidade. A mensagem decifrada revela o segredo que transforma o destino. Não existe caminho fora do amor. Todo o poder, toda a sabedoria, toda a eternidade repousam nesse princípio. É o amor que sustenta o universo, é o amor que cura o tempo, é o amor que revela Deus. O Cristo que esteve entre nós não veio criar uma religião, veio ensinar uma vibração. Ele veio para relembrar à criação quem ela realmente é. A humanidade foi feita para expressar Deus, não apenas adorá-lo. Quando essa verdade se instala no coração, o tempo cumpre o seu propósito e o ciclo se encerra. Mas essa transformação precisa acontecer em cada indivíduo. A profecia fala de nações e povos, mas a verdadeira revolução é pessoal. A mensagem não busca multidões, busca corações. Quando um desperta, o mundo inteiro muda um pouco. Quando muitos despertam, a história muda. E é isso que está acontecendo agora. A revelação chegou não para assustar, mas para iluminar. O código foi decifrado, e sua tradução é simples.
O amor é a linguagem de Deus, e quem o fala nunca mais se perde. O tempo da revelação é o tempo da preparação. O Espírito começa a mover os corações que ouviram essa mensagem para um novo estágio de consciência, porque entender é apenas o primeiro passo, viver é o próximo. E é esse caminho que nos conduz ao que vem a seguir: a preparação dos corações. A preparação dos corações. Toda revelação exige preparo. Nenhuma semente germina sem antes encontrar o solo certo, e o código divino também segue essa lei. A mensagem de Jesus foi decifrada, mas só pode florescer onde o coração se abre verdadeiramente. A preparação dos corações é o ponto mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais sagrado dessa jornada. Porque não se trata de adquirir mais conhecimento, mas de desaprender o que impede a presença de Deus de se manifestar. É o momento em que o Espírito reconhece que o reino não se conquista pela força, mas pela entrega. Antes que o novo venha, o velho precisa ser deixado. E esse processo, embora invisível, é o que mais transforma. A preparação começa com a sinceridade. Jesus nunca pediu perfeição, mas verdade. A alma que se aproxima de Deus não precisa estar limpa, mas disposta. Porque o amor divino não se derrama sobre os puros, ele purifica os que se derramam. É nesse ato de rendição que o coração começa a se alinhar à vibração do céu. Muitos tentam preparar-se através de rituais, fórmulas ou esforços intelectuais, mas o segredo está no silêncio. O Espírito só fala quando o barulho da alma cessa. O coração preparado é aquele que aceita não ter mais controle, que entende que a força vem de cima e que o poder da fé não é lutar, mas confiar. Essa preparação também exige reconciliação. O coração dividido não pode conter o código completo de Deus. É preciso reconciliar-se com o passado, com os outros e consigo mesmo. O perdão é o ato mais elevado dessa fase. Ele liberta o coração do peso do tempo e permite que a graça flua novamente. O que Jesus ensinou sobre amar os inimigos não era uma prova moral, era uma chave espiritual. Cada rancor é uma prisão invisível. Cada perdão, uma libertação divina. Preparar o coração é, portanto, abrir espaço. Espaço para que o Espírito habite, para que a voz interior se torne mais clara, para que a paz substitua a ansiedade. Muitos sentem que estão sendo mexidos por dentro, sem entender o motivo. É o processo de lapidação. O Espírito Santo, como um escultor invisível, remove o que é excesso, corta o que é ilusão, até que o coração volte à forma original, simples, confiante e amoroso. Essa dor espiritual, que às vezes se manifesta como tristeza sem causa, é parte da purificação. Não é a ausência de Deus, é sua presença preparando o terreno. Quanto mais a alma se esvazia do que é passageiro, mais se enche do que é eterno. O coração precisa aprender a ser templo novamente. A preparação também envolve escuta. Em um mundo de ruído e velocidade, poucos ainda sabem ouvir. Mas Deus fala nas pausas, nos intervalos, nas horas em que a mente se cala. Jesus disse: "Quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta." Essa porta não é de madeira, é interior. Fechar a porta é desligar-se das distrações, é permitir que o Espírito fale sem interrupções. No coração preparado, o céu encontra eco. As respostas que o mundo não pode dar começam a surgir em forma de paz. E a paz, diferente da euforia, não grita, ela habita. Preparar o coração é também aprender a reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas. A espiritualidade não está restrita aos grandes momentos, mas escondida nos gestos simples. Um olhar de compaixão, uma palavra gentil, um ato de cuidado. Tudo isso é oração em movimento. Quando o amor se torna prática diária, o código se ativa naturalmente. A fé deixa de ser esforço e se torna respiração. O Espírito Santo começa a agir espontaneamente e a alma descobre que o sagrado não está distante. Ele sempre esteve na vida comum, esperando ser visto com olhos de gratidão. O coração preparado é aquele que aprendeu a descansar no meio da incerteza, que entende que Deus não exige respostas, apenas confiança.
É nesse descanso que o Espírito se manifesta com mais força. A preparação não é fuga do mundo, mas transformação no meio dele. É possível estar em paz mesmo em meio à tempestade, quando se entende que a paz não depende das circunstâncias, mas da presença. Jesus dormia no barco durante o temporal, porque já havia preparado o coração para confiar. Esse é o convite do Espírito para esta geração. Preparar o coração para não temer o caos, mas atravessá-lo em fé. Estamos no limiar de uma nova era espiritual. A colheita se aproxima, e o código de Cristo está despertando cada alma disposta a amar. Mas antes que o novo se revele, cada um precisa ajustar o ritmo do próprio coração ao ritmo do céu. Essa é a verdadeira preparação. Tornar-se casa viva do Espírito. Quando o coração está pronto, o mundo se transforma ao redor. Porque a mudança global começa no íntimo de cada ser. E quando os corações estiverem prontos, o último chamado virá. Não como uma voz que ameaça, mas como uma voz que desperta. Será o som que rompe o silêncio, o sopro final que une céu e terra, o momento em que a promessa se cumpre plenamente. Esse é o destino para o qual toda esta jornada aponta. O último chamado, a voz que rompe o silêncio. O último chamado, a voz que rompe o silêncio. Há um instante na história em que o tempo parece parar. É quando a humanidade chega ao ponto de não poder mais ignorar a própria alma. Esse instante está diante de nós. O último chamado não é o som de trombetas nem um anúncio de destruição. É a voz de Deus, sutil e poderosa, atravessando o ruído do mundo e dizendo a cada coração: volta para casa. Não é um chamado de medo, é um chamado de amor. Uma convocação divina para lembrar quem somos, de onde viemos e o que fomos criados para ser. Quando essa voz fala, ela não exige, ela desperta. E o coração que a escuta reconhece, porque é a mesma voz que o criou no princípio. Durante toda a jornada humana, Deus falou de muitas formas, por profetas, sinais, sonhos, ciência, dor e esperança. Mas agora ele fala diretamente, de espírito para espírito. O último chamado é o ponto de convergência entre tudo o que foi revelado e tudo o que está prestes a se manifestar. É o momento em que a mensagem codificada por Jesus cumpre seu propósito: transformar o fim em começo. O que parecia ser a conclusão da história é, na verdade, o início de uma nova consciência, a consciência do amor pleno. A voz que rompe o silêncio não vem de fora, vem de dentro. É o Espírito Santo despertando o que estava adormecido, reacendendo a centelha divina dentro de cada ser humano. Essa voz não fala em línguas antigas, nem exige rituais. Ela se manifesta na intuição que orienta, na paz que não se explica, na certeza suave de que algo maior está cuidando de tudo. É o mesmo sopro que moveu as águas na criação, o mesmo que ressuscitou o Cristo, agora se movendo em corações humanos. Muitos já a sentem, mesmo sem entender. É uma urgência silenciosa de mudar, de perdoar, de amar, de voltar a ouvir o céu. O último chamado é essa vibração, esse sussurro que ecoa por toda a terra. Ele não grita, mas ninguém consegue calá-lo. Esse chamado é pessoal. Deus fala com cada alma na língua que ela entende. Para uns é uma lágrima inexplicável ao ouvir uma música. Para outros é um reencontro que muda tudo. Às vezes é uma perda que desperta, às vezes um silêncio que cura. O método muda, mas a voz é a mesma. Ela não diz prepare-se para o fim, mas prepare-se para o reencontro. E esse reencontro é o verdadeiro apocalipse. Não revelação do caos, mas revelação do amor. O véu entre o visível e o invisível está se tornando fino, e o que era fé começa a se tornar visão. O invisível não é mais promessa, é presença. O último chamado é também coletivo. Ele atravessa nações, religiões e culturas, porque fala a linguagem universal do Espírito. Ele une o que o homem separou. Convida ateus, religiosos, céticos e buscadores a olharem para dentro e reconhecerem que existe uma força maior sustentando a vida. Essa força
não exige que concordemos em tudo, apenas que amemos. O novo mundo não nascerá de dogmas, mas de consciência. O reino de Deus que Jesus anunciou não é uma cidade que desce dos céus, é a humanidade se lembrando da própria origem divina. Quando essa lembrança se espalhar, o céu estará na terra, e a terra será céu. Mas esse chamado também é urgente, não porque o tempo esteja acabando, mas porque o coração humano está cansado de viver distante da verdade. O mundo, com todas as suas crises e ruídos, está gritando por sentido, e o sentido está voltando em forma de voz interior. É o próprio Deus chamando o homem de volta à comunhão. A geração que ouvir e responder será aquela que verá o que os profetas desejaram ver, não um castigo, mas uma restauração. Um mundo guiado não mais pelo medo, mas pela consciência do amor. Esse é o verdadeiro fim dos tempos, o fim do medo, o fim da separação, o fim da escuridão interior. Quando essa voz ecoar dentro de você, não a ignore. Ela não pede sacrifícios, pede presença. Pede que você olhe para dentro e reconheça a chama que ainda arde. Pede que você viva com propósito, que perdoe o que precisa ser perdoado, que ame sem reservas. Esse é o som do céu pedindo passagem pela sua vida. O último chamado não é para fugir do mundo, mas para transformar o mundo de dentro para fora. E quem responder a esse chamado não tem mais o que temer, porque a promessa já se cumpriu. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O fim dos tempos é, na verdade, o início da eternidade. Quando o homem compreender que nunca esteve só, o silêncio deixará de ser vazio e se tornará voz. E essa voz continuará ecoando enquanto houver corações dispostos a ouvir. O código foi decifrado, a mensagem foi revelada, e o Espírito está se movendo outra vez sobre as águas do mundo. A voz que rompe o silêncio não anuncia o fim, mas a restauração de tudo o que foi criado. Ela é o som do amor chamando seus filhos de volta. E quando o último coração responder, o tempo cumprirá sua missão, e a eternidade, enfim, começará.